Estamos de volta e no programa de hoje falamos sobre a Lei Rouanet, a polêmica lei de incentivo à cultura e os cortes que aconteceram recentemente. No 996428473 você consegue falar com a gente. Escreva para cá e diga de onde você está falando e a sua opinião. Quando no primeiro bloco, Denis, Chico, Alexandre, eu disse que existe uma ideia, uma ideologia de que cultura é para uma elite de esquerda. O que eu fico às vezes na dúvida e queria compartilhar isso com vocês, assim, é que para o sujeito mais liberal de todos, eu compartilho da sua opinião, Denis, que você expressou agora no intervalo, né? O sujeito não quer a interferência do Estado, né? Então, a diretriz de direita, conservadora, liberal, amigo, antes de você filmar o professor, você tem que entender o que é lei, o que é direita, o que é economia liberal. Você não tem a interferência do Estado. Quanto menor a interferência do Estado, escolher para onde você vai direcionar o seu imposto é algo onde você elimina esses intermediários. Por que a Lei Rouanet, Denis, Chico, Alexandre, ela é achovalhada, ela toma pancada de tudo quanto é lugar, mesmo sabendo que ela é uma lei 30% que os americanos... Os americanos, 30% eles podem doar. Um país liberal, um país de economia liberal. Por que, Denis? Eu acredito que é pela falta de informação, realmente. É pela forma como foi divulgado os casos específicos da lei, que realmente não é a maioria, né? São as exceções, né? São exceções que, na verdade, transformaram essa lei de uma forma desvirtuando o que realmente ela é, né? O Luiz Carlos lá de Juiz de Fora, Chico, ele coloca, participou agora, tem pouco tempo, o que perguntou que Brasil é esse. Cláudia Leite tem um jatinho de milhões de reais. Será que ela necessita de ajuda da Lei Rouanet? É necessário ajudar aqueles que estão em ascensão. Eu acho que o Luiz ainda não entendeu o ponto de vista e nós já estamos no quarto bloco. Eu acho que assim, é o que eu digo, assim, depende de como o proponente retorna para a sociedade. Se ela pega a Lei Rouanet para cobrar o ingresso caro do jeito que normalmente é o show dela, está errado. Ela não precisa ter. Agora, se ela pega e realmente dá 20%, cumpre toda a normativa da lei, por que não? Sabe assim? Agora, eu acho que o que tem que pensar, vocês todos, é que além da lei, o poder público tem um dever constitucional com a cultura, de promover e fomentar a cultura. Isso está na Constituição brasileira. E o governo, então, é que deveria atender, fundamentalmente, essas pessoas que dificilmente têm acesso às grandes empresas, essas pessoas que dificilmente têm capacidade de fazer um projeto de tamanha burocracia, de atender os quilombolas, as folias de reis, as escolas de samba, sabe? É toda essa gama cultural e que eu defendo também e que precisa de dinheiro próprio do governo. A gente sabe que a cultura nunca foi prioridade de governo nenhum quando a gente percebe o valor que os governos puseram no fundo de cultura, nos orçamentos que as secretarias e os ministérios da cultura tiveram. É irrisório. Então, a Lei Rouanet que sustentou tudo isso. Tem problema? Tem. Precisa ser modificada? Precisa. Mas não com a burrice com que foi mexida agora. Porque isso é demagogia. O grande problema é que não se vê, não só o governo, mas boa parte da população não vê a cultura como um negócio, como um investimento. Né? E aí cria esses distoantes, que você tem que, por exemplo, 20% a 40%, né, de ingressos gratuitos. Né? Quer dizer, ele vai ver como, né? A Trump vai ver como, não tem como. Né? Então, quer dizer, não se tem essa ideia de que a arte é um investimento, né, e que existe retorno com base nisso. Né? Os americanos conseguem perceber claramente isso. Né? Se você investe em dinheiro, é um ótimo negócio. Um ótimo negócio. Então, assim, eles arriscam, né? Eles não ficam com medo. E nós, a gente fica sempre colocando, por que tem que ser isso, não pode ser aquilo? Mas olha que bacana. Luiz, obrigado pela sua intervenção, porque eu acho que a gente consegue puxar outras coisas, assim. Por que o sujeito que recebe a Lei Rouanet não pode ter um jatinho? Ou, por exemplo, eu moro e cresci próximo à comunidade dos Arturos. Somária, sua bênção. Se os Arturos, um grupo importantíssimo de Congado em Contagem, recebe dinheiro da Lei Rouanet, quer dizer que os Arturos não podem ter lá uma van bonitinha com ar-condicionado para levar a galera para... Ou seja, por favor, me eu acho que o problema é que
pegou esses casos, tipo Cláudia Leite, Maria Bethânia, e pegou esses 10 ou 15 casos que chamaram a atenção, né, e coloca isso como se fosse regra. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que a maior, talvez, assim, dificuldade da Lei Rouanet é descentralizar a cultura, né, esses investimentos saindo do Sudeste. Esse que eu acho que é a grande questão. E essa mudança, eles acham que vão alterar isso. Só que eu não acho, porque o investimento de 1 milhão, né, num projeto... Você quer ver os dados, é muita coisa. Os dados, quando, Chico, a gente fez a pergunta e a consulta ao Ministério das Cidades, produção, por favor, coloca a arte que o governo Jair Bolsonaro enviou para a gente com relação a esse posicionamento. É possível de colocar? Para a gente poder perceber. Olhem lá. Então, de 60 milhões, cai para 1 milhão. Então, o que era antigo agora está lá em azul. De 60 milhões para 10 milhões, redução do valor máximo. E aí tem um mapinha, que é o que exatamente o Alexandre estava colocando aqui agora, perto ali das cotas regionais. Então, vai se aumentar as cotas, antes era 10%, distribuindo para Norte, Centro-Oeste e Nordeste e diminuindo, evidentemente, para as regiões mais abastadas. O que vocês pensam dessa área? Isso é uma fake news. Assim, de fato, ele está cortando de 60 para 1. Mas em momento nenhum na história da Lei Rouanet, os projetos de até 1 milhão foram proibidos ou impedidos de ser apresentados. Para você ter noção, um dado que a gente pegou, por exemplo, de 3.500 projetos apresentados, somente 150 projetos são acima de 1 milhão. Ou seja, a imensa maioria está abaixo de 1 milhão. Né? Assim, agora, eles não conseguem captar. E sem a Lei Rouanet, sem a Lei Rouanet, por exemplo, os museus teriam dificuldades de se sustentar, né? Grupos como o dele teriam dificuldade. Eu falo museus porque eles precisam de uma quantia muito maior que 1 milhão. 10 milhões. O Instituto Tomiotaki foi o quê? 16 milhões em um ano. Entendeu? E precisa disso, né? Então, e lá você tem... isso é gasto de que forma? Exatamente com educativo, né? Você leva a arte até as crianças, até as pessoas. O Chico falou um negócio fundamental. Quando o Chico usa a palavra descentralizar, para o sujeito que em Belo Horizonte pensa que a cultura só está ali na Afonso Pena, no Palácio das Artes, né? Então, ele já está descentralizando. E quando ele fala em formação, né, Chico? Isso é importantíssimo. Quando eu falava que a lei de incentivo ao esporte, ela promove novos atletas, isso é importantíssimo, promover o esporte para a juventude. Ter o Galpão como formador de novos atores e atrizes é fundamental, né? Sabe, é como se eu fosse contra a lei dos esportes, porque as torcidas viram e mexem, promovem quebradeira. De futebol, sim. Porque eu não gosto de futebol. Eu falo, não vou incentivar o esporte, porque as torcidas brigam, quebram, um mata o outro, não sei o quê. Que incentivar o esporte? Eu acho que é de uma ignorância tamanha de quem fala, não vou incentivar a cultura, porque tem um ou outro produto. Porque eu nunca fui no teatro, não sei como funciona isso. Então, assim, é de uma ignorância absoluta, sabe? Então, o máximo de dramaturgia que o sujeito conhece são os Vingadores, e aí tá ótimo. Fecha esse Galpão. O que tinha que ter sido feito nessa lei e que não foi, e que já está na lei desde 1991, é realmente utilizar o Fundo Nacional de Cultura para o que ele foi criado, que seria o governo, através de editais, fazer a promoção da descentralização. E ele na verdade, a única coisa que ele precisava fazer era isso. Eu acho Com esse ponto, ele descentralizaria, que é a principal crítica que existe dessa lei. É porque a cultura, né, esses incentivos da cultura é um tripé. Seria uma parte, um ponto desse tripé seria a Lei Rouanet, o outro seria o Fundo Nacional de Cultura e o terceiro seria o FICARTES. Financiamento. Os FICARTES seriam um financiamento, seria como se você tivesse uma bolsa de valores do governo, onde você entraria com dinheiro e aí você investiria né, em determinados grupos culturais, e aí você teria um retorno. Então não teria abate no imposto de renda, você teria um retorno desse dinheiro, você investiria o dinheiro. Geraldo Luiz Madureira, lá do bairro Santa Mônica, eu casei com a moça mais bonita do bairro Santa Mônica, Geraldo. O governo tem a obrigação de investir na cultura, que também é uma forma de educação. O dinheiro é do povo, muito mal administrado por esse governo incompetente que se inicia no Brasil, opinião do Geraldo. Infelizmente, esse governo leva medo e desesperança ao povo. Olha, Geraldo, eu queria
que bom que você escreveu para cá, Geraldo. Assim, eu não queria... a gente está trabalhando só com o aspecto econômico da lei, da cultura e da lei. Assim, a arte e a cultura é fundamental para diminuir a violência nas cidades, aumentar a cidadania, aumentar a generosidade, o bom relacionamento, a educação. A educação é fundamental. Sabe assim, isso está provado para os maiores pensadores, a Agenda 21, a 2030, o Encontro de Produtores da América Latina, já comprovaram que o tripé para o desenvolvimento, a arte e a cultura tem que estar presente, assim como o meio ambiente, que estão sendo destruído nesse Brasil ultimamente. Então, obrigado, Docetê. Sabe, a arte é uma obrigação, a cultura é uma obrigação constitucional e que vai fazer a gente poder conviver. A intolerância, entender o outro, não ser intolerante, não querer matar o outro no meio da rua, sabe? Gente, é difícil num momento, em 2000, onde é que nós estamos? 2019, a gente está tendo que explicar isso. E acho, Chico, só para a gente encerrar, porque o programa foi específico de uma lei que traz economia, vivemos um país com milhões de desempregados, cultura gera renda. O programa de hoje fica por aqui, eu agradeço demais o Denis, o Chico, o Alexandre. Chico, sou um fã. Te espero na próxima semana. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau.